que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Cristina Svensson sobre esse livro Reescrevendo Histórias. Nada de reencontro. Tem reencontros, mas é Reescrevendo Histórias, e que tem como subtítulo Só o Amor Une Almas. É um livro ditado pelo Espírito Daniel. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, saber um pouco mais dessa história, nós gostaríamos de convidar você a nos auxiliar a chegar a lugares mais distantes, levando esse conhecimento, levando a orientação, o consolo que a doutrina espírita nos promove, nos dá, enfim, que ajuda no entendimento das situações pelas quais nós vivenciamos e muitas vezes não compreendemos, não aceitamos. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou ainda acessar amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Você colabora para um mundo melhor porque vai esclarecer muitas pessoas, vai ajudar a que elas vivam melhor e com isso nós vamos sendo beneficiados também. 0800 12 18 38. Agradecemos muito a sua colaboração. Bom, Cristina, essa é uma forma de colaborar para o mundo também, né? Com certeza. Porque esclarece as pessoas. Entender por que elas têm antipatias, simpatias, né? Por que com uns elas se dão bem? Por que a família tem tanta complicação? É verdade. Por que a família é tão difícil, né? Eu acho que todo mundo tem essa... Sempre tem alguém que não vai bem, que você não se acerta muito, né? E a doutrina espírita explica por quê. Completamente. E você vai exercitando, né, esse convívio melhor, né? Bom, Cristina, conta um pouco da história. Bem, nessa história agora, o foco no primeiro livro foi o foco, uma das personagens, que era a médium. Nesse, vocês vão descobrir quem é aquela médium, exatamente, né? Que vai ser bem claro. Talvez não seja tão claro no início e a gente vai entender durante o livro por que às vezes você se sente tão tolhido, com tanto conhecimento. Quando você está na matéria, quando você está reencarnando, você acha que tudo é muito simples, mas não é. Você, às vezes, programa uma tarefa acima até do que você... Porque a visão lá é outra, né, outra. Cristina? E aí a gente acha assim, vai dar tudo certo. Aí chega aqui, parece que os problemas se avolumam e você tem aquela dificuldade de se expor realmente ao mundo, né? Então, ele dá um início diferente. Dessa vez, começa com um personagem que está retornando para um local que ele nem sabia que ele havia nascido. É o interior da Espanha, na cidade de Córdoba. Ele perde todos os avós. Foi criado pelos avós, porque a mãe morreu, ele era muito cedo. É o nosso querido Santiago, que é o personagem que vai dar o início ao livro. E ele vai em busca do seu passado, queria conhecer a cidade dos avós. E, na realidade, ele começa a descobrir, numa viagem maravilhosa, ele começa a descobrir segredos sobre a sua família. Quem era ele? Porque foi sempre tudo oculto, ele foi criado com muito amor pela família, mas ele queria saber quem foi a mãe, quem foi o pai. E aí ele descobre, durante o livro, nesse caminhar todo, nessas descobertas, ele vai perceber que ele tem uma alma cigana, que o pai era um amor proibido, foi um fruto de um amor proibido. E a mãe, quando ficou só, quando ele foi embora, o rapaz, o cigano, e ela estava grávida, e aquela história toda. E você quer saber o que vai acontecer, né? Quando vai acontecer esse encontro? Que é uma família completamente diferente para ele. Ele tinha muitas posses, ele era um médico. Interessante que agora vem como um médico. E ele vai conhecer o seu passado. E nesta busca do seu passado, ele vai conhecer o seu presente. Vai mudar o seu presente. E vai encontrar pessoas completamente espiritualizadas nessa sua viagem. E ele vai começar a perceber o quanto esse lado nunca foi tão importante e que agora passava a ser. E ele vai encontrar uma família que, obviamente, vai se encantar com todos os personagens da família, todos dotados de uma sensibilidade. E aí você se encanta e quer saber o que vai acontecer. Então, esse não tem tanto sofrimento, assim? Também tem. Também tem ainda? Para variar, né? Para variar, Para variar, porque a vida aqui na matéria ainda é.
Nós ainda sofremos. Hoje a gente talvez sofra um pouco menos ou de uma forma diferente. Diferente, talvez. Né? Porque a gente tem muito mais facilidades, tem uma tecnologia que ajuda muito a nossa vida. E o que é o sofrimento? Exato. Isso que eu ia te perguntar. O que é o sofrimento? Pois é. A gente fica se questionando, né? Isso, o que para você é sofrimento, para mim talvez não, e vice-versa, né? Exatamente. O sofrimento é algo que não está caminhando conforme deveria. Então, você tem que parar e reavaliar. Eu acho, Cristina, que assim, o que a doutrina, eu acho que o papel, se não o mais fundamental, se não o fundamental, é um dos, né? Que vai fazer com que nós consigamos entender que sofrimento não existe. Existem situações pelas quais você passa e que você tira proveito ou não. Exatamente. Não é assim? Para você na realidade, o sofrimento, como você mesmo disse, para mim o que pode ser sofrimento, para você não, porque talvez você já tenha aprendido aquela lição. E eu ainda não. Então, o que é o sofrimento é alguma coisa que eu preciso parar e repensar, e reavaliar, e tirar proveito. É bem aqui no programa, repensar. Repensar, exatamente. Nós temos que repensar tudo, né? Tem que repensar, porque se está sofrendo é porque alguma coisa não está caminhando de forma adequada. Então, vamos procurar perceber ou analisar o que é. Pois e tentar refazer caminhos, né? Refazer escolhas. Vamos aproveitar o ensinamento de Sócrates e pergunte, né? Por que me causa uma insatisfação? Por que eu me sinto mal? Por que eu não gosto? Por que isso? Por que aquilo, né? A DR, né? Que ninguém gosta. Cada pergunta que você faz, a resposta está em você mesmo. E daí surgem outras, né? Exatamente. O interessante é isso. Quando eu dou aula, eu brinco muito com meus alunos. Falei, você precisa aprender a fazer essa DR com você mesmo. Isso. Porque você precisa saber o que está acontecendo comigo. Por que eu estou vivendo assim? Só que, na realidade, esse mundo é tão louco, tão corrido, que você, às vezes, não tem o tempo hábil para parar e pensar. Até tem. Sim, mas você prefere fazer outras coisas nessa hora. Isso, porque eu vejo assim, mesmo lá no relacionamento, na nossa família, né? Com o marido, com os filhos. Por que para o marido, alguma situação, ele nem percebe que aconteceu, para você toca tão angustiante? Sofrimento. Por que isso? Porque ele é melhor do que eu? Não. Não. Ele já aprendeu isso. Ele já aprendeu e você ainda não. E a gente não admite. Não. Eu acho que é isso, não aceita, né? Por isso, se você não aceita, você não vai mudar. Você não aceita que você tenha dificuldade, é isso. Exatamente, porque o mais difícil de tudo, como que você promove mudança na sua vida? Quando você aceita que existe algo que está caminhando errado. Que tem um problema e que está com você, não é com o outro. Porque é fácil, né? Jogar a culpa para o outro. É muito mais simples, né? Eu acho que as histórias mostram isso para a gente. E o Daniel é mestre nisso. Ele adora, isso é uma coisa que eu recebo de feedback de todo mundo que lê. Eu tenho que parar para refletir. É isso que ele joga muitos conceitos, muitas situações, muito semelhantes com o que nós vivemos. E faz você repensar naquilo. Muito bom. Estou falando repensar toda hora. Fazendo propaganda para o seu programa. Isso é muito bom. Nós vamos continuar já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.